Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, em mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Melissa Vogel, que é CEO da Cantar Ibope Mídia. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho, para que você possa ser informado de todas as entrevistas com os líderes que estão fazendo a transformação digital no Brasil. A Cantar Ibope Mídia é uma empresa de dados, insights e consultoria no mercado de mídia e comunicação. Anteriormente conhecida como Ibope, ela é referência no Brasil para medição de audiência e também realiza pesquisas de comunicação, mídia consumo e medição no meio digital, bem como monitoramento de investimento publicitário e pesquisas quantitativas em vários tipos de meios de comunicação, como TV, vídeo, rádio, streaming, mídia impressa e online. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre a Melissa. A Melissa é natural de São Paulo, estado de São Paulo, formada em rádio e TV, e possui mestrados em comunicação de mercado, administração e participou de cursos de Advanced Management no exterior. Ela atua na Cantar Ibope Mídia há 25 anos e, desde 2017, está no cargo de CEO para a operação da empresa no Brasil. Melissa, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente e eu gostaria de começar já fazendo uma primeira pergunta para você. Gostaria que você compartilhasse com a gente quais foram os principais motivadores, os business drivers que fizeram a Cantar Ibope iniciar uma jornada de transformação digital. Bom, Sérgio, um prazer enorme estar aqui conversando com você, para todos que assistem o Cena Digital. E, bom, olhando, então, para os drivers, né, da nossa transformação digital, um dos principais propósitos da Cantar, mais do que isso, né, o DNA da nossa empresa é entender sobre pessoas, entender sobre o comportamento do consumidor. E a partir do momento que a gente vê, né, uma rápida aceleração do uso de todas as ferramentas e canais digitais. Quando a gente vê uma rápida adoção da tecnologia, na medida que a gente tem visto nos últimos anos, e claro, catalisada aí pela pandemia, nós temos aí o nosso principal driver do porquê se transformar e do porquê partir, então, não só para um ambiente, né, mas para uma oferta, para uma estrutura, para uma cultura cada vez mais digital. Né? Então, olhando para a divisão, né, que é a divisão que eu lidero, o nosso grande objetivo é entregar para o mercado ferramentas, insights, dados que permitam que esses clientes tomem melhores decisões sobre investimento em mídia e desenvolvimento de conteúdo. Então, partindo disso, transformar o nosso portfólio em algo adaptado a essa realidade, principalmente transformar as nossas medições de televisão em medição de vídeo, de rádio em medição de áudio, ou até mesmo monitorar o investimento publicitário, já mostra o quanto nós precisamos fazer, então, essa mudança no nosso portfólio. E a partir do momento que a gente define uma estratégia onde nosso portfólio passa a ser, não vou dizer 100% digital, porque a gente tem uma oferta bastante híbrida, mas nós precisamos também nos reinventar e nos transformar internamente. E aí, os outros drivers dessa transformação é alinhar e alimentar uma nova cultura digital, pensar, né, como nós vamos reter e trazer novos talentos com esses skills, pensar em processos, ou seja, tem todo um ecossistema aí envolvido no tema de transformação digital. Eu acho que você acabou resumindo tudo que é de mais importante em transformação digital realmente. A gente, nas entrevistas, a gente percebe que agora o cliente está no centro de tudo. Para o cliente estar no centro de tudo, você tem que mapear as jornadas, mas, acima de tudo, você também tem que captar o que ele quer para que você possa gerar produtos e serviços personalizados. Todos estão querendo fazer isso, principalmente as empresas que trabalham no B2C, né? E um dos grandes desafios que eles têm justamente é saber o que é que o cliente quer. Então, tem várias tecnologias que estão sendo usadas, desde você poder captar as emoções, né, até você conseguir captar o áudio da pessoa, ver alterações no comportamento dela.
E eu acho que a Cantar Ibope, ela tem um papel assim fundamental nisso, não só pelas mídias existentes, né, mas nas novas mídias também, você então com isso complementar esse feedback que a empresa precisa conhecer o seu cliente para que ela possa fazer produtos personalizados, né? Eu acho super interessante essa atualização, por assim dizer, de vocês. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer também tem relação com a forma que vocês se organizaram. Eu acho que a Cantar Ibope, diferentemente de uma indústria ou de uma empresa de entretenimento, etc., vocês estão exatamente entre o consumidor e as empresas prestadoras de serviço ou vendedoras de produto. Então, isso afeta vocês de uma forma bem mais significativa. E eu queria entender um pouquinho de qual foi o impacto que isso trouxe para a organização de vocês. O próprio fato da Cantar ter feito essa fusão com a Ibope, né, vamos dizer assim, você considera isso uma parte também da estratégia, dessa estruturação? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. A Cantar já era sócia, né, do Ibope desde 1996, né, e efetuou a compra completa da empresa em 2014, né. O que foi bastante interessante, porque, de um lado, a gente tinha o legado, a expertise, o conhecimento de mercado do Ibope. Mas, por um outro lado, quando você se associa a uma organização multinacional, né, com uma amplitude global, você tem a sorte, não a sorte, né, mas a vantagem de poder, então, se basear numa série de metodologias já existentes, testadas fora do Brasil, numa série de tecnologias, né, mais avançadas, né, oriundas, né, de países, né, que seguramente, né, estão à nossa frente no quesito de infraestrutura, de uso de tecnologia, de consumo de mídia. Então, quando a gente juntou esses dois pilares, nós vimos, claro, uma catalisação da nossa transformação digital. Vale aqui lembrar, né, que mesmo que o Ibope fosse uma empresa brasileira com atuação na América Latina, também já tínhamos, né, um parque de soluções de medição bastante inovadoras, né, para que você tenha uma ideia, nós fomos a primeira empresa no globo a fazer medição de audiência de televisão em tempo real. Então, usando tecnologia, infraestrutura 100% brasileira, depois expandida para a América Latina. Ou seja, juntamos a nossa expertise com a questão de todo um leque, né, de novas metodologias e tecnologias vindas de fora. Então, esse é um ponto. A partir do momento que você também faz parte de uma empresa global, você tem uma série de regras de compliance e de governança, né, e no meio de tudo isso, também tivemos aí, né, a implantação de Lei Geral de Proteção de Dados, e que tudo isso também passam a ser cuidados no nosso processo de transformação digital. E ao mesmo tempo que nós, então, conseguimos, né, combinar as expertises, né, trazendo novos produtos ou aprimorando os produtos que nós tínhamos aqui, nós também precisamos estruturar a nossa organização em termos de processos, pessoas, talentos, e a gente tomou uma decisão muito importante, que foi fazer uma combinação, né, do conhecimento interno com conhecimento externo, trazendo pessoas de mercado, né, muitas delas 100% nativas, mas nós aprendemos também que no processo era bastante importante treinar, capacitar e desenvolver aquelas pessoas que já estavam na companhia, porque elas também tinham toda uma expertise do negócio. Então, e nós vivemos isso, né? Não posso dizer que a transformação digital termina um dia, porque ela não acaba, né? Nós estamos em constante movimento, fazendo exatamente todo dia, todos os dias, né, esse trabalho de equilíbrio, de ponderação, de entendimento da necessidade de cliente, entendimento da necessidade dos nossos colaboradores, de desenvolvimento, e por aí, então, nós estamos. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que nós entramos, né, para ser parte de uma empresa global, nós tivemos também uma série de transformações e mudanças que catalisaram toda essa jornada. Eu acho que vocês são um exemplo bastante interessante, né, de junção de competências, né, ou seja, a competência do conhecimento do mercado nacional, do desenvolvimento de soluções próprias, né, e o aporte de tecnologias mais pesadas, de infraestruturas de países
desenvolvidos, né, que é o que todo mundo quer. Então, eu acho que é uma junção bastante feliz, né, para expandir mais ainda, né, o escopo da atuação de vocês. E baseado, então, nessa fusão, né, que resultados você pode compartilhar com a gente que vocês obtiveram já nesses primeiros anos aí de transformação? Sem dúvida nenhuma, uma transformação completa de portfólio de produto para clientes, né? Hoje nós somos currency, nós somos moeda de medição aí de todos os meios de comunicação. Então, como eu falei no início da nossa conversa, tínhamos um grande desafio que era conseguir fazer a transformação da nossa medição de audiência de televisão para audiência de vídeo, e hoje estamos cada vez mais próximos, né, de ter uma solução completa para os clientes, onde, além de medir os canais lineares de televisão, nós já estamos medindo também todos os serviços de streaming, ou por assinatura, ou por publicidade, como Netflix, YouTube e qualquer, e estamos preparados também para qualquer um deles seja integrado. Então isso é uma grande mudança. Mudamos também, né, uma série de outros produtos com um olhar cada vez mais focado na publicidade digital e não só na publicidade linear. Uma outra coisa também que é evidente nos resultados é o quanto nós nos preparamos para entregar para os nossos clientes soluções cada vez mais acionáveis e escaláveis, né? Então, há alguns anos, o cliente dependia muito de uma plataforma própria da Kantar para poder operar com os nossos dados. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos um parque muito grande de soluções para integração direta de dados, né, através de APIs, através de estruturas dedicadas para o cliente, tudo rodando, né, na nuvem, através de data lakes. Então, ou seja, do lado de portfólio fica muito claro essa transformação. Tem uma coisa interessante, né, que nós percebemos também, que a transformação passa por um reposicionamento de mercado, passa pelo mercado percebendo a Kantar e Bop Media como uma empresa cada vez mais digital, passa também por ter um relacionamento com novos tipos de clientes, né? Então, quando eu olho meu portfólio de clientes hoje e quando eu olho para uns 5 anos atrás, eu vejo clientes completamente novos, né, que atuam, né, no ambiente digital, e cada um deles, e alguns deles nativos digitais, como também os meus clientes do passado, também ressignificando, né, a sua atuação de mercado. Então, todas as emissoras de televisão, hoje em dia, são também, né, atuam fortemente no ambiente digital. Então, isso olhando para mercado. Olhando para dentro de casa, tem uma coisa que eu gosto de falar muito, Sérgio, que é assim, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala também de mudança de cultura, né? Então, você tem que atuar dentro de uma mentalidade digital, uma mentalidade mais rápida, mais fluida, uma mentalidade que entende que os desenvolvimentos, as entregas estão sempre em transformação, né? Eu gosto muito do conceito do always beta, né? Então, se a gente vai com esse conceito, tudo que eu entrego para o meu cliente, ele é passível, né, de ser transformado, e mais do que isso, né, de acontecer uma cocriação com o cliente, com o mercado, para que ele traga novas soluções, e para as pessoas que trabalham dentro da organização, elas também precisam entender toda essa nova dinâmica, elas precisam também estar preparadas mais para assumir riscos, aprenderem com os erros. Então, eu digo que um resultado se nota também na cultura da organização. E, enfim, né, fechando, né, essa questão do que eu percebo como resultado, e eu percebo também um ambiente de maior colaboração entre as pessoas, um ambiente onde nós nos preparamos para novas parcerias, e também um ambiente onde nós temos uma função muito importante, que é conseguir apoiar até os nossos clientes nessa tradução da sua própria transformação digital, né? Então, quando a gente consegue apoiar que aquelas pessoas, usuários e clientes, né, que usam nossos dados, que eles também usem essa informação para se transformar, para mim também é mais um resultado do como nós estamos avançando nessa direção. Bacana isso, né? Isso significa, então, que vocês passaram vocês criaram uma plataforma de métricas, né, que oferece vários serviços diferentes sobre essa plataforma e que estão integrados com os clientes através de APIs. Isso é uma revolução digital, né? Porque antes você provavelmente devia ter produtos estanques, né,
e passa a ter isso dentro de uma plataforma. Isso é uma verdadeira revolução digital, ainda mais para quem está representando o gosto do consumidor, né? Então, Exato, é um exato, exemplo belíssimo de transformação exato, digital. exato. Agora, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, qual é a oscilação, né? Quer dizer, você provavelmente deve ter uma demanda maior agora de empresas de streaming vis-a-vis as empresas de televisão, ou não? Como é que Na está essa... verdade, então, isso é interessante, né? E eu trago sempre esse exemplo. Os nossos clientes, que antes eram os tradicionais de televisão, também se ressignificaram e também hoje são produtores de conteúdo e distribuem em forma de streaming, né? Então, posso falar de qualquer um deles, né? Globo, Sim, Record, SBT, todos eles. Então, assim, a demanda da medição do streaming, para mim, ela parece muito mais importante e relevante do que quem é o produtor desse conteúdo, né? Então, acho que por aí a gente vai por um caminho aonde o mais importante é medir o consumidor aonde quer que ele esteja e o formato que ele está consumindo, independente, né, da plataforma original dessas marcas. Então, esse é um caminho. E uma outra coisa, Sérgio, que é importante também, que essa transformação digital passa por uma mudança de mentalidade do que é o negócio tradicional de pesquisa, né? Porque há alguns anos a gente achava que uma pesquisa, um estudo, ele era autossuficiente. Bastava eu ter meu sistema de medição, meu sistema de coleta de dados. E hoje a gente já entendeu que não. A gente também passa por um modelo muito híbrido. Então, é como se eu estivesse juntando todo todo o ambiente de dados, de pesquisa, de amostras, de universo, com o ambiente do Big Data. Então, cada vez mais, a gente também tem que se preocupar em ser capaz de integrar com dados proprietários desses clientes para também trazer mais riqueza para a medição. Então, o que eu digo, né? Os meus clientes também me fornecem as suas informações para que eu possa enriquecê-las e aí tem um sistema de medição completa. Então, por esse lado, falamos aqui que exatamente o que você falou, de ter uma plataforma aonde eu integro diretamente com os clientes, não só para que ele tenha o acesso, mas para que eu também possa valorizar e enriquecer o meu dado. sim. Eu acho que isso aí é um passo adiante, então, que eu estou compreendendo agora que vocês deram, que é de gerar data lakes mais complexos e mais completos do que simplesmente o dado que você levanta, é a combinação Exato, desses dados. Então, exato, vocês já estão num exato. nível de sofisticação bastante grande, que realmente é impressionante. Mas o que eu estava me referindo, né, é que hoje você tem players que não são empresas de TV, que são empresas de streaming Sim, e que também sim, devem estar querendo os claro, serviços de sim. vocês, né? Então o público Então, de vocês aumentou, né? aumentou. Assim, então a gente agora tem, né, um novo tipo de cliente com objetivos diferentes, né? Porque, em geral, todos os clientes nos quais nós atendíamos, né, eles baseavam, né, as suas receitas em produção de conteúdo, assinaturas e também publicidade. Existem novos players de streaming que não têm, né, esse foco, que é o foco do mercado publicitário, porque eles não têm espaço, né, de venda de comercial, mas que também têm interesse em fazer parte da medição para exatamente tomar decisão sobre estratégia de produto e de conteúdo. Eu acho que são fatores assim muito diferenciadores, né, que vocês têm e realmente é impressionante isso. O que você, quais são os maiores desafios que vocês passaram ou estão passando nesse processo de transformação, já que vocês estão fazendo uma coisa tão sofisticada assim, né, que envolve já dados, né? A gente considera como a estratégia de dados uma estratégia de médio a longo prazo nas empresas, porque primeiro elas têm que arrumar a casa. Então, muitas vezes elas não têm sistemas integrados, muito menos então na nuvem, né? E vocês já estão num nível bastante complexo, bastante sofisticado. O que resta de desafio para vocês? Nossa, resta muito desafio. Eu acho que, como eu falei, né, a transformação não termina nunca, né? E a gente tem uma amplitude de clientes muito grande. E temos clientes em estágios diferentes dentro desse processo de transformação digital. Então, a gente precisa entender o momento de cada um deles, a gente precisa conseguir apoiá-los a fazer essa transformação. Então, ainda nós estamos muito, né, em alguns momentos, com uma oferta, para alguns deles, ainda muito tradicional, para outros, né, uma oferta híbrida e para alguns uma oferta 100% digital. Então, conseguir
equilibrar, né, todas essas demandas e objetivos continua sendo um grande desafio, mas que nos enche de satisfação quando a gente percebe que a gente consegue apoiar o mercado nessa evolução. Temos também um desafio, né, que é sempre nos manter atualizados, e esse é um desafio grande, porque as novidades não param nunca, né, e como eu falei lá no começo, a gente tem um desafio de encontrar e de ter o talento certo dentro da organização, e o talento certo para a gente não é só aquele talento que é 100% nativo digital, mas aquele talento, né, que cresceu com a indústria, que conhece de informação, de dados, sabe analisá-la. Então, esse é um desafio bastante grande. Acho que temos o desafio todos, né, que trabalhamos com informação e dados, os desafios de nos adaptarmos corretamente a Lei Geral de Proteção de Dados, né, garantirmos aí toda a privacidade das pessoas, confidencialidade das informações, nos apoiarmos em processos de segurança. A outra coisa é, né, a gente falou muito de ser parte de uma empresa global, como é que a gente consegue, né, fazer o rollout, ou como a gente consegue trazer, né, para o Brasil as soluções de fora, mas sempre respeitando as necessidades do mercado local. Então, quando você fala de transformação digital, é super importante, porque a gente sabe que o Brasil é um país continental, né, com diferentes estádios, inclusive em geografias. Então, só para você ter uma ideia, eu meço a audiência em 15 regiões metropolitanas, né, em 15 cidades, e aí faço em cima disso, e isso representa o nível nacional. Cada uma delas no estágio diferente de maturidade digital. Então, a gente tem domicílios muito diferentes, a gente tem que adaptar a nossa tecnologia para fazer essa medição, né? Então, temos aí bastante desafios, né, que vencemos, mas que continuamos trabalhando com cada um deles, né? Eu vejo também que existem perspectivas bastante interessantes para vocês, né? A gente vê no mundo da tecnologia, que você tem hoje tecnologias de medição de emoção, você tem tecnologias que podem medir a emoção tanto pela expressão facial quanto pela voz, você tem tecnologias preditivas de comportamento também, então você não só está medindo o presente, mas tem empresas que estão começando a comercializar dados do comportamento previsto das pessoas, né? Você pode falar um pouquinho desse futuro aí pra gente? Não sei até que ponto, né, vocês podem falar, mas... Não, a gente pode falar, eu acho que ainda estamos bem no começo, né, tem muita coisa que estamos engatinhando, mas, por exemplo, quando a gente começa a ouvir sobre metaverso, né, o que a gente vai medir no metaverso, né, que comportamento, é o real, o que eu meço, né, então, a gente já tem feito alguns brainstorms sobre o assunto. Tem uma coisa, né, você perguntou desafios, e agora pensando nisso, né, a gente tem que ser incansável em usar recursos, né, como inteligência artificial nas nossas medições, até mesmo em processo, né, porque quanto mais eu for capaz de usar algoritmos mais inteligentes, reconhecimentos, sejam até mesmo que você falou, né, faciais, realidade virtual, a gente consegue ter uma maior capacidade de processar mais dados, né, porque o volume de publicidade é crescente, o volume de conteúdos é crescente, então esse é um caminho. E tem uma coisa importantíssima, né, que também faz parte de mudança de mindset, que é a gente sempre dependeu muito, né, de uma vontade positiva, né, ou ativa das pessoas, né, de declararem seus gostos, suas opiniões, né. A gente passa por um processo de medição de televisão, né, que ele é passivo, né, a gente instala um aparelho, né, a gente monitora as pessoas quando elas aceitam, claro, né, tudo com opt-in da sua navegação, mas chega um momento que isso não basta, né, a gente começar a ler mais sobre elas, né, então, entender mais o que esses comportamentos, então, conseguir decifrar pessoas, eu acho que é o nosso grande desafio, né, não pedir necessariamente para que elas declarem alguma coisa. Então, vamos por aí, espero em breve ter mais novidades. Legal. Eu acho que esse é um tema bastante polêmico, né, porque você tem uma questão de privacidade de dados e você tem uma questão também de autonomia das pessoas. A gente sabe, né, por algumas ocorrências assim pontuais, né, então a gente ouviu falar no escândalo da Cambridge Analytica, né, mas o fato é que as tecnologias também podem ser usadas para influenciar o comportamento das pessoas. Uhum.
inclusive comportamento votante. Então, eu acho que uma das grandes discussões que a gente vai ter no futuro é até que ponto a gente pode entender, compreender esse comportamento, prever, mas não necessariamente mudar ou shapear esse comportamento. Eu acho que é uma preocupação muito grande que empresas como vocês, que estão na ponta, né, assim como o Google, etc., né, que estão monitorando, né, como as pessoas estão se comportando, vão ter uma responsabilidade muito grande. Acho que é uma boa discussão para as próximas entrevistas aí. Né? Muito bom, muito bom. E, Melissa, a gente está chegando ao fim. E eu queria saber se você teria alguma coisa adicional a complementar que a gente não tenha conversado. O que eu acho que é importante, né, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de inovação, a gente sempre pensa em automação, a gente sempre pensa em algoritmos resolvendo muita coisa para a gente sempre fala, né, de inteligência artificial e o que seja, né, mas uma das coisas que eu acho que são fundamentais, né, não só no meu negócio, não só no negócio da mídia e publicidade, mas em todos os negócios, é que a gente entenda que as pessoas ainda são um fator crítico do sucesso dessa transformação, né, então, quanto mais nós estivermos abertos, né, formos capazes, né, de criar um ambiente de trabalho colaborativo, empático, onde as pessoas consigam, né, criar os seus repertórios e que elas se sintam à vontade, né, para inovar, isso faz uma diferença enorme, né? Então, eu gosto sempre de trazer a importância de que nós preparemos as pessoas, né, para lidar com essa transformação digital e nunca esquecendo, né, que a gente vai ter sempre, né, e eu no meu caso principalmente, né, ter uma gestão ambidestra, ou seja, né, eu tenho que olhar para o corrente, pensar no resultado e estar no curto, no médio e no longo prazo, né? Então, a gente acaba convivendo, né, o tempo inteiro num cenário bastante híbrido. Tá certo. Melissa, super obrigada aí pelo teu depoimento, foi muito interessante. Realmente vocês são uma empresa fora assim da curva, né, que a gente costuma entrevistar, e eu acho que foi riquíssimo esse material que você trouxe para a gente. Queria me despedir de você e me despedir também do pessoal que está assistindo a gente, né? Se você ainda não assinou o canal, por favor, assina, é importante para a gente. Aperta o sino aqui para você acompanhar as discussões que a gente está tendo nesse nível, né, com presidentes de empresas sobre transformação digital. E até o próximo vídeo. Boas festas aí para todo mundo. Tchau, tchau.